Em uma tarde dourada na Avenida Paulista, uma senhora de 78 anos chega ao hotel mais luxuoso da cidade para o casamento do neto. Mas, ao tentar fazer o check-in, ela é humilhada e expulsa sob olhares de desprezo, acusada injustamente de falsificar documentos. Que ninguém esperava era que aquela mulher era a mãe do próprio dono da rede hoteleira, e sua reação abalaria toda a estrutura do império. Que começa como um episódio de discriminação, se transforma em um movimento nacional de justiça, inclusão e reparação histórica. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na sua vida. O sol da tarde dourava. Os arranha-céus de São Paulo, quando Dona Zuleide Santos desembarcou do táxi em frente ao Hotel Imperial Palace, na Avenida Paulista. Aos 78 anos, carregava uma mala surrada que contrastava com a fachada imponente do edifício. Vestia um conjunto de saia e blusa florido, comprado especialmente para a ocasião, e um colar de pérolas falsas que ganhara de seu falecido marido décadas atrás. Os cabelos grisalhos estavam cuidadosamente arrumados em um coque. "É aqui mesmo, senhor?" perguntou ao taxista, ajeitando os óculos de armação antiga. "Sim, senhora. Hotel Imperial Palace, o mais luxuoso da cidade." Dona Zuleide pagou a Mames corrida com notas contadas cuidadosamente e suspirou, olhando para o prédio espelhado que parecia tocar o céu. Seu neto Mateus, filho de sua filha Marta, iria se casar no dia seguinte em uma cerimônia luxuosa no salão principal daquele mesmo hotel. A família havia reservado um quarto para ela passar a noite. "Que Deus me ajude", murmurou para si mesma, enquanto caminhava em direção à entrada, arrastando sua mala com rodas desgastadas pelo tempo. No lobby de mármore e cristal, manobristas de uniforme impecável recebiam carros importados, e o ar-condicionado gelado contrastava com o calor úmido de março. Dona Zuleide sentiu os olhares de estranhamento assim que cruzou as portas giratórias. Na recepção, 3 atendentes de aparência impecável conversavam entre si. Uma delas, Vanessa Peixoto, ergueu os olhos e analisou Dona Zuleide de cima a baixo antes de sorrir com artificialidade. "Posso ajudá-la?" perguntou em tom condescendente. "Boa tarde, minha filha. Tenho uma reserva. Vim para o casamento do meu neto Mateus Oliveira com a Juliana." Vanessa arqueou uma sobrancelha perfeita. "A senhora tem certeza que é neste hotel? O Imperial Palace é um estabelecimento 5 estrelas." Dona Zuleide sentiu o rosto esquentar, mas manteve a postura. Durante décadas havia trabalhado como faxineira para criar os 3 filhos e conhecia bem aquele tipo de olhar. Abriu a bolsa e retirou o papel com a confirmação da reserva que sua filha havia impresso. "Está aqui, minha jovem. Zuleide Antônia dos Santos. Quarto reservado por Marta Oliveira, minha filha." Vanessa pegou o papel com a ponta dos dedos e olhou rapidamente. "Vou verificar no sistema", disse, enquanto digitava no computador com lentidão deliberada. "Que estranho. Não estou encontrando nenhuma reserva com este nome." "Mas não é possível, minha filha. Minha Marta confirmou tudo ontem." Alguns hóspedes na recepção começaram a observar a cena. Um casal jovem cochichava e ria discretamente. Dona Zuleide sentiu a humilhação crescer, mas respirou fundo, como sempre fazia nas situações difíceis. "Por favor, moça, verifique novamente. O casamento é amanhã. Não tenho onde ficar." "Senhora", Vanessa respondeu com impaciência mal disfarçada, "não há reserva em seu nome. Este documento pode ter sido adulterado. Acontece frequentemente." "Adulterado? Está me chamando de mentirosa?" A voz de Dona Zuleide tremeu. Neste momento, Ricardo Mendes, o gerente do hotel, aproximou-se com seu terno impecável e cabelos grisalhos bem penteados. "Algum problema, Vanessa? Esta senhora está insistindo que tem uma reserva, mas não consta no sistema, e apresentou um documento que parece suspeito." Ricardo olhou para Dona Zuleide como se ela fosse uma intrusa. "Senhora, lamento, mas se não há reserva confirmada, não podemos hospedá-la. O Imperial Palace mantém padrões rigorosos de segurança." "Mas eu tenho a confirmação aqui. Por favor, ligue para minha filha Marta.
Ela explicará tudo. O gerente fez um gesto discreto para 2 seguranças que se aproximaram. Não será necessário. Peço que se retire para não causar constrangimentos. Constrangimentos, a voz de Dona Zuleide falhou. Trabalhei a vida inteira para dar educação aos meus filhos. Mereço respeito. Por favor, acompanhe nossos seguranças até a saída. O gerente respondeu friamente. Sob os olhares curiosos dos hóspedes, Dona Zuleide foi escoltada para fora como se fosse uma criminosa. Na calçada, sentou-se em sua mala, sentindo o peso da humilhação nos ombros curvados pelos anos de trabalho. Com mãos trêmulas, pegou o celular antigo que ganhara de presente de sua neta e ligou para Marta. Mãe, a senhora já chegou ao hotel? Filha, Dona Zuleide tentou controlar a voz. Me puseram para fora. Disseram que não tenho reserva, que meu papel é falso. O quê? Como assim? Eu mesma fiz a reserva semana passada. Confirmei ontem. Não sei, minha filha. Me trataram como se eu fosse uma ladra. Marta respirou fundo do outro lado da linha, contendo a raiva. É sempre a mesma coisa, não é? Lembra quando fomos àquele shopping e o segurança nos seguiu? Ou quando o garçom nos ignorou no restaurante do aniversário do Mateus? Calma, filha. Já passei por coisa pior na vida. Vou procurar uma pousada aqui perto. De jeito nenhum, mãe. Vou resolver isso agora mesmo. Onde está o Paulo? Paulo Oliveira, filho mais velho de Dona Zuleide, era um homem que havia construído um império hoteleiro a partir do zero. Começou como mensageiro de hotel e, após anos de trabalho árduo e estudos noturnos, tornou-se dono de uma das maiores redes de hotéis do Brasil. O Imperial Palace era sua joia da coroa, recentemente adquirido e reformado. Seu irmão está em reunião, filha. Não incomode. Vou ligar para ele agora mesmo. A senhora espere aí e não saia daí. Paulo estava em uma sala de conferências na sede de sua empresa, discutindo a expansão da rede para o Nordeste, quando seu celular vibrou. Viu o nome de Marta na tela e ignorou. Segundos depois, vibrou novamente. Na terceira tentativa, pediu licença e atendeu. Marta, estou em reunião. O que foi? Paulo, acabaram de expulsar nossa mãe do Imperial Palace. Disseram que ela não tem reserva e insinuaram que ela falsificou documentos. O quê? Do meu hotel? Sim, do seu maldito hotel de luxo. Ela está sentada na calçada sozinha depois de ser humilhada publicamente. Paulo sentiu o sangue gelar. O hotel que havia comprado como símbolo de seu sucesso, como uma homenagem. A mãe que tanto se sacrificara por ele, acabava de humilhar a própria inspiração de sua existência. Estou indo para lá agora. Desligou o telefone e, sem dar explicações detalhadas, pediu que a reunião fosse suspensa. Pegou o elevador até a garagem e entrou em seu carro importado. Enquanto dirigia pela Avenida Paulista, lembrou-se de sua infância na periferia de São Paulo, das noites em que Dona Zuleide voltava exausta do trabalho, mas ainda encontrava forças para ajudá-lo com a lição de casa. Como pude deixar isso acontecer? Murmurou para si mesmo, acelerando em direção ao hotel que agora representava não apenas seu sucesso empresarial, mas também seu maior fracasso pessoal. Paulo estacionou o carro na vaga reservada ao proprietário nos fundos do Imperial Palace. Preferia entrar discretamente e observar o funcionamento do hotel antes de revelar sua identidade. Vestindo um terno azul marinho impecável, caminhou pelo corredor de serviço até chegar à área da cozinha. Ali, notou como os funcionários, de origem nordestina e negros, trabalhavam exclusivamente nos bastidores, enquanto a equipe da recepção e atendimento ao público era composta por pessoas de pele clara e aparência europeia. Sempre esteve na minha frente e nunca percebi, pensou, sentindo uma pontada de vergonha. Seguiu pelo salão principal onde seria realizado o casamento de seu sobrinho Mateus. Decoradores trabalhavam nos arranjos florais, sob a supervisão de uma coordenadora que gritava ordens. Paulo ouviu quando ela se dirigiu a uma jovem funcionária negra. Menina, não toque nas toalhas com essas mãos. Vá lavar direito. Este é um evento de classe, entendeu? A funcionária, Janaína, abaixou a cabeça e saiu em silêncio. Paulo sentiu o estômago revirar. Continuou caminhando até o lobby, onde se posicionou próximo a uma coluna de mármore, observando a dinâmica da recepção.
Vanessa atendia um casal estrangeiro com um sorriso radiante, oferecendo todas as comodidades possíveis. Logo depois, um homem negro bem vestido aproximou-se para fazer uma reserva, e Paulo notou a mudança sutil no tratamento. Perguntas excessivas sobre cartões de crédito, exigências de garantias adicionais. Enquanto observava, viu sua mãe do lado de fora, sentada em sua mala, tentando se proteger do sol com a pequena bolsa. Sentiu o coração apertar e a raiva crescer. Aproximou-se da recepção, onde Ricardo, o gerente, conversava com Vanessa. "Boa tarde", disse Paulo sem se identificar. Ricardo virou-se com um sorriso ensaiado que logo se transformou em expressão de surpresa. "Senhor Oliveira, que honra tê-lo aqui hoje. Não estávamos esperando sua visita." "Evidentemente", respondeu Paulo secamente. "Por que aquela senhora está sentada na calçada?" O gerente olhou rapidamente para a janela e deu de ombros. "Ah, uma confusão lamentável. Uma senhora sem reserva tentou se hospedar apresentando documentos suspeitos. Seguimos o protocolo padrão." "E qual seria esse protocolo?" "Bem, preservar o ambiente exclusivo que nossos hóspedes premium esperam. O senhor mesmo enfatizou a importância de mantermos o padrão imperial." Paulo sentiu o sangue ferver, mas manteve a compostura. "Ricardo, quanto tempo você trabalha para minha rede de hotéis?" 5 anos, senhor. Foi transferido para o Imperial Palace há 8 meses, quando o senhor adquiriu a propriedade. E em algum momento eu disse que manter o padrão significava humilhar pessoas? O gerente empalideceu. "Senhor, apenas seguimos as diretrizes de discriminação", interrompeu Paulo. "Aquela senhora lá fora, sentada na calçada, é Dona Zuleide Santos, minha mãe." Um silêncio sepulcral tomou conta da recepção. Vanessa deixou cair uma caneta, e outros funcionários pararam o que estavam fazendo, boquiabertos. "Essa é sua mãe?" gaguejou Ricardo. "Sim, minha mãe. A mulher que trabalhou como faxineira durante 30 anos para que eu pudesse estudar. A mulher em homenagem a quem construí este império. A mulher que vocês acabaram de tratar como uma criminosa." Paulo caminhou até o balcão da recepção e girou o monitor para verificar o sistema de reservas. "Reserva em nome de Marta Oliveira, para Zuleide Santos. Está aqui confirmada há uma semana." "Por que disseram a ela que não havia reserva?" Vanessa trêmula tentou explicar. Eu realmente não vi. Talvez tenha digitado errado o nome. Ou talvez tenha visto uma idosa negra, de classe simples, e decidido que ela não pertencia ao padrão imperial." Rebateu Paulo. Virou-se para o gerente. "Quero as gravações das câmeras de segurança, agora." Ricardo hesitou, mas conduziu Paulo até a sala de segurança. Nas telas reviram toda a cena. A chegada de Dona Zuleide, a expressão de desdém de Vanessa, as risadas discretas após a saída da idosa. Paulo assistiu a tudo em silêncio, sentindo uma mistura de raiva e profunda vergonha. De volta ao lobby, encontrou um pequeno grupo de funcionários já reunidos, comentando o ocorrido em sussurros. Paulo se dirigiu a Ricardo. "Você está demitido. Limpe sua mesa em 30 minutos. Senhor, por favor, foi um mal-entendido. Eu tenho família, responsabilidades. Minha mãe também tinha responsabilidades quando criava 3 filhos sozinha, lavando banheiros de pessoas como você. Ela nunca perdeu a dignidade, nem humilhou ninguém. Vanessa, você também está demitida." A recepcionista começou a chorar, implorando por uma segunda chance. Paulo ignorou os apelos e se dirigiu à porta do hotel. No caminho ouviu uma voz. "Senhor." Era Janaína, a jovem funcionária que havia sido repreendida pela coordenadora de eventos. "Isso acontece o tempo todo", ela disse em voz baixa. "Não é só com os hóspedes. É conosco também." Paulo parou e olhou para ela. "Continue. Nos colocam para trabalhar nos bastidores, longe dos clientes. Os melhores horários e gorjetas vão sempre para os mesmos. Quando reclamamos, dizem que estamos vendo coisa onde não existe." Outros funcionários começaram a se aproximar cautelosamente. Carlos, um jovem mensageiro de 19 anos, criou coragem. "Semana passada, um hóspede me chamou de macaquinho quando levei a bagagem. Relatei ao Sr. Ricardo e ele disse que era só uma brincadeira, que eu não deveria criar caso." Uma camareira de origem nordestina, Dona Josefa, acrescentou. "Minha filha veio me trazer um remédio quando eu estava passando mal.
A segurança a seguiu por todo o hotel, como se fosse roubar alguma coisa. Quando reclamei, me ameaçaram de demissão. As histórias continuavam a surgir uma após a outra, revelando um padrão sistemático de discriminação que ia muito além do incidente com Dona Zuleide. Paulo ouvia tudo em silêncio, o rosto cada vez mais sombrio. Obrigado por terem a coragem de falar, disse finalmente. Isso vai mudar. Começando agora. Saiu para a calçada onde sua mãe ainda aguardava. Ao vê-lo, Dona Zuleide tentou se levantar rapidamente, ajeitando o vestido. Paulo, meu filho, não precisava vir até aqui. Já estou indo procurar outro lugar. Ele se ajoelhou ao lado dela, tomando suas mãos calejadas nas suas. Mãe, me perdoe. Eu construí tudo isso inspirado na senhora, na sua força, na sua dignidade. E olha o que aconteceu. Não foi culpa sua, filho. Foi sim. Eu estava tão preocupado com os lucros, com o status, que não percebi o monstro que estava criando. Um lugar onde minha própria mãe não é bem-vinda não merece existir. Dona Zuleide sorriu suavemente. Aquele sorriso sábio que sempre tinha, mesmo nos momentos mais difíceis. Não fale assim. Cada lugar é feito de pessoas. E pessoas podem aprender, podem mudar. Você mesmo me ensinou isso. Paulo abraçou a mãe longamente, sob o olhar curioso dos transeuntes da Avenida Paulista. Depois pegou a mala dela e a conduziu para dentro do hotel. No lobby, funcionários e hóspedes observavam a cena em silêncio. Esta é Dona Zuleide Santos, minha mãe, anunciou Paulo em voz alta. Ela será tratada com todo o respeito que merece. Como deveriam ser todas as pessoas que entram neste hotel, independentemente de sua aparência, sua origem ou condição social. Conduziu a mãe até o elevador executivo, ignorando os olhares atônitos. Já no andar da suíte presidencial, Dona Zuleide hesitou. Filho, não precisa disso tudo. Um quarto simples está bom para mim. A senhora merece o melhor, mãe. Sempre mereceu. Enquanto acomodava Dona Zuleide na suíte mais luxuosa do hotel, Paulo já formulava em sua mente um plano de ação. O episódio doloroso havia aberto seus olhos para uma realidade que sempre esteve ali, mas que ele, em sua busca por sucesso, escolhera ignorar. Agora, estava determinado a transformar não apenas o Imperial Palace, mas toda a sua rede de hotéis, em ambientes verdadeiramente inclusivos e respeitosos. Descanse um pouco, mãe. Vou resolver algumas coisas e volto para jantar com a senhora. Vai com Deus, meu filho. Lembre-se, na vida a gente sempre tem tempo para consertar os erros, mas o respeito com o próximo não pode esperar para amanhã. Paulo beijou a testa da mãe e saiu determinado. No corredor, pegou o telefone e ligou para sua assistente. Mariana, cancele todos os meus compromissos dos próximos dias. Convoque uma reunião de emergência com todos os gerentes da rede e encontre para mim os melhores especialistas em diversidade e inclusão do país. Temos muito trabalho pela frente. Na manhã seguinte, o Imperial Palace fervilhava com rumores. Os funcionários comentavam sobre as demissões e a chegada da mãe do proprietário. O casamento de Mateus estava marcado para o fim da tarde, e a equipe trabalhava freneticamente nos preparativos, agora sob tensão adicional. Paulo reuniu-se na sala de conferências com Mariana Duarte, sua assistente executiva há mais de 10 anos, mulher negra de 45 anos, formada em administração com MBA no exterior. Mariana era seu braço direito e uma das poucas pessoas em quem confiava plenamente. Já convoquei todos os gerentes da rede para amanhã, informou ela, e consegui agendar com a professora Jurema Batista, especialista em relações raciais da USP, e com o consultor Clóvis Fernandes, que implementou políticas de diversidade em grandes empresas. Paulo assentiu, revisando os relatórios que havia solicitado durante a madrugada, dados sobre contratações, promoções e reclamações de clientes do último ano. Mariana, como nunca conversamos sobre isso antes, como não percebi o que estava acontecendo nos meus próprios hotéis? Ela suspirou, ajustando os óculos de armação colorida. Paulo, tentei tocar no assunto várias vezes, de forma sutil. Lembra quando sugeri aquele treinamento sobre vieses inconscientes? Ou quando propus revisar os critérios de promoção? Você sempre dizia que o mercado não estava pronto, que precisávamos priorizar o lucro. E você não insistiu por medo de perder o emprego, completou ele, envergonhado. Não só isso,
Pessoas como eu aprendem desde cedo a escolher as batalhas. Estamos sempre na corda bamba, tendo que provar nosso valor 10 vezes mais, enquanto pisamos em ovos para não sermos rotulados de problemáticos ou rancorosos. Paulo deixou-se cair na cadeira, massageando as têmporas. Estou envergonhado, Mariana. Criei este império dizendo que era para honrar minha mãe. Mas, no fundo, acho que era para provar algo a mim mesmo, para me distanciar da pobreza, do preconceito que sofri. E acabou reproduzindo o mesmo sistema, disse ela com gentileza, mas sem concessões. Exatamente. Mas isso acaba agora. Uma batida na porta interrompeu a conversa. Era Carlos, o jovem mensageiro que havia se pronunciado no dia anterior. Com licença, Sr. Oliveira. A senhora sua mãe está pronta para o café da manhã e perguntou se o senhor poderá acompanhá-la. Claro. Diga que já estou indo. Quando o rapaz se virou para sair, Paulo o chamou. Carlos, quero que participe da reunião com os consultores amanhã. Sua perspectiva será valiosa. O jovem arregalou os olhos surpreso. Eu? Mas sou apenas um mensageiro. É exatamente por isso. Precisamos ouvir quem está na linha de frente, não apenas os executivos. Enquanto Carlos saía ainda atônito, Mariana sorriu discretamente. Isso é só o começo, não é? Sim. Uma avalanche começa com um único floco de neve. No restaurante principal do hotel, decorado com móveis de design assinado e obras de arte contemporânea, Dona Zuleide tomava seu café, cercada de atenções que a deixavam constrangida. Ao ver o filho se aproximar, seu rosto se iluminou. Bom dia, meu filho. Esse hotel seu é uma beleza, viu? Mas acho que estão exagerando comigo. Já vieram 3 pessoas perguntar se o café está do meu agrado. Paulo sorriu sentando-se à frente da mãe. Estão apenas sendo atenciosos, como deveriam ser com todos. Mas não são, não é? Por isso aquela confusão de ontem. A perspicácia de Dona Zuleide sempre o surpreendia. Por trás da aparência frágil e dos modos simples, havia uma mulher de inteligência aguçada, que compreendia as complexidades do mundo melhor do que muitos acadêmicos. Mãe, descobri coisas que me deixaram muito preocupado. Não é só um caso isolado. É algo sistemático, estrutural. Enquanto explicava as descobertas, Paulo notou uma sombra familiar se aproximando. Marta, sua irmã mais nova, caminhava em direção à mesa com expressão tempestuosa. Professora universitária de sociologia, Marta sempre fora a voz da consciência social na família, frequentemente entrando em conflito com o pragmatismo empresarial do irmão. Finalmente percebeu o monstro que criou Paulo. Disparou ela, sem cumprimentá-lo. Beijou a mãe na testa e sentou-se. Anos falando sobre isso, e você sempre com aquela conversa de é assim que o mercado funciona. Marta, por favor, interveio Dona Zuleide. Seu irmão está tentando corrigir as coisas. Depois que a senhora foi humilhada, quantas outras Zuleides passaram por isso sem ter um filho dono do hotel para defendê-las? Paulo abaixou a cabeça, reconhecendo a justeza da crítica. Você está certa, Marta, sempre esteve. Foi cego, arrogante e permiti que isso acontecesse. A franqueza do irmão desarmou Marta momentaneamente. E o que você vai fazer agora? Uma nota de desculpas? Um treinamento de conscientização? Medidas cosméticas para limpar sua imagem? Não. Vou reconstruir tudo do zero se for preciso. Já demiti Ricardo e Vanessa. Mas sei que o problema é muito maior. Convoquei especialistas, vou ouvir os funcionários, implementar mudanças estruturais. Marta o estudou por alguns instantes, procurando sinais de falsidade. Quero participar. Como consultora independente, não como sua irmã. Tenho pesquisado sobre racismo institucional há anos. Tenho contatos, metodologias. Seria um privilégio. Respondeu Paulo sinceramente. Dona Zuleide observava os filhos com um misto de orgulho e preocupação. Vocês sempre foram assim, desde pequenos. Marta com o coração inflamado pela justiça, Paulo com a cabeça voltada para a conquista. Precisam um do outro para encontrar o equilíbrio. Um burburinho crescente chamou a atenção dos 3. Pelo restaurante, vários membros da família começavam a chegar para o café da manhã pré-casamento. Tios, primos, amigos de longa data. Entre eles, Mateus, o noivo, veio diretamente à mesa da avó. Vó Zuleide, a mamãe me contou o que aconteceu. Que absurdo. Dona Zuleide minimizou com um gesto. Já passou, meu amor. Seu tio Paulo está cuidando disso. Devia cancelar o casamento, fazer em outro lugar.
disse o rapaz indignado. De jeito nenhum, exclamou a avó. Sua Juliana está sonhando com esse dia há meses. Além disso, enfrentar o problema é melhor que fugir dele. Mateus, advogado de 28 anos especializado em direitos humanos, olhou para o tio. O que você vai fazer, tio Paulo? Porque isso é caso de processo por discriminação. Estou ciente, Mateus, e vou além de simplesmente punir os culpados. Vamos transformar toda a cultura da empresa. A conversa foi interrompida pela chegada de Juliana, a noiva, acompanhada de seus pais. Filha de um casal de empresários do setor têxtil, Juliana era uma jovem arquiteta que compartilhava com Mateus o compromisso com causas sociais. Dona Zuleide, que bom que a senhora está bem, disse a moça, abraçando a futura avó por afinidade. Fiquei horrorizada quando soube. Está tudo bem agora, minha filha. Vamos focar no seu dia especial. Enquanto a família se acomodava em mesas próximas, Paulo recebeu uma mensagem de Mariana. Os consultores já haviam chegado para uma avaliação preliminar e o aguardavam na sala de conferências. Desculpou-se e saiu discretamente. No corredor encontrou Janaína, agora promovida temporariamente a assistente administrativa, organizando documentos para a reunião. Separei todos os dados que o senhor pediu, inclusive as reclamações arquivadas que não entraram no sistema oficial. Reclamações arquivadas. Note sim, senhor. O senhor Ricardo mantinha uma pasta separada com queixas que ele considerava irrelevantes ou exageradas, principalmente de hóspedes negros nordestinos ou estrangeiros de países menos desenvolvidos. Paulo sentiu o estômago afundar. Quero ver tudo isso. E Janaína, por favor, me chame apenas de Paulo. Estamos do mesmo lado agora. Na sala de conferências, a professora Jurema Batista, mulher negra de seus 60 anos, com cabelos brancos em estilo afro e postura elegante, já examinava alguns documentos junto com Clóvis Fernandes, consultor em diversidade corporativa. Senhor Oliveira, começou Jurema, sem rodeios, analisei superficialmente seus dados de contratação e promoção. O padrão é evidente. Quanto mais alto o cargo, mais branca e masculina a equipe se torna. Nas funções de bastidores, predominam negros, nordestinos e mulheres, e nas avaliações de desempenho, completou Clóvis, funcionários não brancos consistentemente recebem notas mais baixas em critérios subjetivos como postura profissional e adequação à cultura da empresa. Paulo assentiu, engolindo em seco. O que preciso fazer? Jurema ajustou os óculos, estudando-o atentamente. Primeiro, reconhecer que o problema não é apenas comportamental, mas estrutural. Não são apenas algumas maçãs podres, é o pomar inteiro que está contaminado. Segundo, entender que não há soluções rápidas ou indolores. Terceiro, estar disposto a perder dinheiro, prestígio e aliados nesse processo. Estou disposto. Veremos, respondeu ela, com o ceticismo de quem já viu muitas promessas vazias. Sua irmã Marta me contatou esta manhã. Ela tem boas ideias e conhece bem o campo. Sugiro que a incorpore formalmente ao processo. A porta se abriu e Carlos entrou timidamente, seguido por Dona Josefa e outros 4 funcionários de diferentes setores. Espero que não se importe, disse Mariana, entrando por último. Achei importante termos representantes de todas as áreas desde o início. Paulo sorriu, sentindo uma pontada de orgulho pela iniciativa da assistente. Absolutamente correto. Por favor, entrem todos. Os funcionários se acomodaram cautelosamente, ainda desconfiados. Acostumados a serem ignorados ou repreendidos, a presença deles em uma sala de decisões era uma novidade desconcertante. Antes de começarmos, disse Paulo, quero que saibam que não haverá retaliações por nada que seja dito aqui. Preciso da verdade, por mais dolorosa que seja. Dona Josefa, a camareira nordestina de 53 anos, foi a primeira a criar coragem. Senhor, trabalho em hotéis há mais de 30 anos. Sempre nos bastidores, sempre invisível. Quando vim do Ceará, achei que São Paulo seria diferente, que aqui o preconceito seria menor. Mas é só mais disfarçado, mais educado. No Imperial Palace, nós temos cotas informais. Um número máximo de negros e nordestinos que podem trabalhar em áreas visíveis. Os supervisores nunca dizem isso abertamente, mas todos sabemos. Outros relatos seguiram, cada um mais impactante que o anterior.
Histórias de assédio moral, de promoções negadas sem justificativa, de talentos desperdiçados por preconceito. Paulo ouvia tudo em silêncio, sentindo o peso da responsabilidade crescer sobre seus ombros. Quando o último funcionário terminou, Paulo respirou fundo e encarou o grupo. Isso acaba hoje. Não será fácil nem rápido, mas prometo a vocês. O Imperial Palace e toda a rede Oliveira de hotéis se tornarão referência em inclusão e respeito. E vocês serão parte dessa transformação. Naquele momento, sentiu o peso do olhar de todos na sala. Não eram apenas palavras bonitas que estavam em jogo, mas a credibilidade de um homem que havia fechado os olhos para a injustiça por tempo demais. O caminho seria árduo. As resistências seriam muitas. Mas Paulo Oliveira estava determinado a honrar, finalmente, o verdadeiro legado de sua mãe, a dignidade humana acima de qualquer fortuna. O casamento de Mateus e Juliana transcorreu com a elegância planejada, mas com um significado adicional que ninguém havia previsto. Dona Zuleide, vestindo um conjunto de seda azul turquesa escolhido especialmente por Marta, foi conduzida ao lugar de honra por Paulo. Os funcionários do hotel, cientes dos acontecimentos recentes, serviam a todos com igual atenção e respeito, sob o olhar vigilante do proprietário. Durante a cerimônia, quando o celebrante pediu que os noivos falassem sobre sua visão de família, Mateus surpreendeu a todos. Aprendi com minha avó Zuleide que a verdadeira riqueza está na dignidade com que tratamos uns aos outros. Ontem ela me deu mais uma lição, ao enfrentar com coragem uma situação de discriminação. Juliana e eu prometemos construir uma família onde o respeito pela dignidade humana seja o valor fundamental. Muitos convidados, que já haviam ouvido sobre o incidente, aplaudiram emocionados. Paulo, sentado ao lado da mãe, apertou sua mão enrugada entre as suas. 3 dias após o casamento, o Imperial Palace fervilhava com uma atividade diferente. No salão principal, onde antes aconteciam apenas eventos sociais da elite paulistana, agora estava montada uma grande mesa de reuniões. Ali, Paulo presidia o primeiro encontro do recém-formado Conselho de Inclusão e Diversidade, da rede Oliveira de Hotéis. Agradeço a presença de todos, iniciou ele, olhando ao redor da mesa. Este é um momento histórico para nossa empresa. O Conselho reunia uma composição sem precedentes. Além dos diretores corporativos, estavam presentes funcionários de diversos setores e níveis hierárquicos, incluindo Carlos e Dona Josefa. A professora Jurema e o consultor Clóvis participavam como conselheiros externos. Marta, como coordenadora acadêmica do projeto, e Mariana, representando a diretoria executiva. Antes de apresentar as propostas iniciais, gostaria que a professora Jurema compartilhasse o diagnóstico preliminar. Jurema levantou-se, ajustando os óculos. Com seu jeito direto e sem rodeios, apresentou dados alarmantes sobre a desigualdade racial e regional na empresa. Apenas 2% dos cargos de gerência eram ocupados por pessoas negras, embora representassem 38% do quadro total de funcionários. Nordestinos, 27% da força de trabalho, ocupavam menos de 5% das posições de liderança. A discriminação não é apenas um problema ético, concluiu ela, mas também um desperdício de talentos e potencial. Empresas verdadeiramente diversas são 35% mais lucrativas que seus concorrentes homogêneos. Paulo agradeceu e tomou a palavra novamente. Com base nesse diagnóstico, proponho um plano de transformação em 3 eixos: pessoas, processos e cultura. No eixo pessoas, implementaremos imediatamente uma revisão de todos os critérios de contratação e promoção, eliminando vises. No eixo processos, criaremos canais de denúncia anônimos e um comitê independente para investigar casos de discriminação. No eixo cultura, realizaremos treinamentos obrigatórios para todos os funcionários, do CEO ao mais novo contratado. Clóvis complementou. Importante ressaltar que não estamos falando apenas de medidas educativas, mas de mudanças estruturais com metas e prazos definidos. Um burburinho percorreu a sala. Augusto Mendonça, diretor financeiro da rede há mais de 15 anos, pigarreou antes de falar. Paulo, com todo respeito, entendo a indignação pelo incidente com sua mãe, mas não acha que estamos exagerando? Isso vai custar milhões, afetar nossa margem de lucro.
sem falar na resistência de alguns clientes. Antes que Paulo pudesse responder, Dona Josefa pediu a palavra, surpreendendo a todos com sua firmeza. Com licença, seu Augusto. O senhor fala em custos, mas já calculou quanto a empresa perde com a rotatividade de funcionários que saem por não aguentarem o preconceito? Ou quanto deixa de ganhar quando hóspedes como eu e minha família evitamos certos hotéis porque sabemos que seremos maltratados? Ou o valor dos processos judiciais que o hotel poderia enfrentar? Um silêncio impressionado seguiu-se às palavras da camareira. Paulo sorriu discretamente antes de complementar. Augusto, se a preocupação é financeira, posso garantir que investirei meu próprio capital nessa transformação. Mas Dona Josefa tem razão. No longo prazo, isso não é custo, é investimento. Marta, que até então observava em silêncio, interveio. Precisamos entender que não estamos fazendo caridade ou sendo politicamente corretos. Estamos corrigindo distorções históricas e criando um ambiente verdadeiramente meritocrático, onde o talento e a dedicação determinam o sucesso, não a cor da pele ou o sotaque. A reunião prosseguiu por horas, com debates acalorados e propositivos. Ao final, o Conselho aprovou por unanimidade o plano inicial, com cronograma de implementação imediata. A primeira medida seria uma auditoria externa sobre práticas discriminatórias em todos os hotéis da rede. Quando a reunião terminou, já passava das 9 da noite. Paulo permaneceu na sala vazia, organizando suas anotações quando Mariana entrou com uma pasta. Os primeiros problemas já chegaram, disse ela. 3 gerentes de unidades do interior ameaçam pedir demissão se forem obrigados a promover pessoas sem qualificação só por serem negras. Paulo balançou a cabeça, sem surpresa. Era esperado. Deixe que saiam. Substituiremos por profissionais alinhados com nossos novos valores. Também temos um grupo de acionistas minoritários, preocupados com o possível impacto nas ações. Convoque uma reunião extraordinária. Vou apresentar pessoalmente os dados que mostram como diversidade impacta positivamente os resultados de longo prazo. Mariana sorriu, admirada com a determinação do chefe. Sabe, Paulo, trabalhamos juntos há mais de 10 anos, mas é a primeira vez que o vejo realmente apaixonado por algo além do lucro. Talvez tenha sido necessário ver minha mãe humilhada para que eu entendesse o que realmente importa, respondeu ele com uma ponta de tristeza. Na semana seguinte, o Imperial Palace se transformou em um canteiro de obras não apenas físicas, mas principalmente institucionais. Consultores externos entrevistavam funcionários e hóspedes, documentando práticas discriminatórias. Equipes de recursos humanos revisavam fichas funcionais, identificando talentos subaproveitados. Juristas analisavam processos arquivados de reclamações por tratamento desigual. No antigo escritório de Ricardo, agora ocupado temporariamente por Marta, enquanto a nova gerente não era selecionada, Paulo encontrou a irmã enterrada em documentos. Descobri algo interessante, disse ela sem erguer os olhos. Nos últimos 5 anos, o hotel recebeu 17 reclamações formais de discriminação. Todas foram arquivadas como infundadas, mas em pelo menos 12 casos há evidências claras nas próprias anotações internas. Vamos contatar essas pessoas. Oferecer reparação, decidiu Paulo imediatamente. Já comecei isso, e há mais. Encontrei um memorando confidencial orientando recepcionistas a filtrar hóspedes inadequados ao padrão imperial, com táticas como alegar falta de quartos disponíveis ou exigir garantias extras. Isso é a definição jurídica de racismo institucional. Paulo sentou-se, sentindo o peso da descoberta. Como deixei isso acontecer, Marta? Como não percebi? Porque você não quis ver, Paulo. O sistema foi projetado para esconder essas práticas dos donos e diretores, dando a vocês a ilusão de que tudo estava limpo, enquanto a sujeira era varrida para debaixo do tapete. É assim que o racismo estrutural funciona. Paulo ficou em silêncio por alguns instantes, absorvendo a dura verdade. O que mais preciso saber é que isso vai além do Imperial Palace. É um problema em toda a rede, em maior ou menor grau. E que a resistência será feroz. Você já está sendo chamado de traidor da classe empresarial, em alguns círculos. Deixe que falem.
Estou disposto a perder alguns amigos nesse processo. Marta finalmente ergueu os olhos dos documentos, estudando o irmão com um novo interesse. Você realmente mudou, não é? Não é apenas um impulso temporário. Jurei para mim mesmo que transformaria essa vergonha em algo significativo. Não apenas por nossa mãe, mas por todos que passaram pelo que ela passou. Naquele mesmo dia, no outro extremo do hotel, Carlos liderava uma reunião inédita. Um grupo focal com funcionários de base para discutir suas experiências e sugestões. Inicialmente tímidos, aos poucos ganharam confiança para compartilhar histórias dolorosas de discriminação sutil e explícita. Nunca imaginei que seria ouvido assim, comentou Edivaldo, garçom nordestino de 43 anos. Trabalhei em 5 hotéis diferentes em São Paulo e em todos era a mesma coisa: desrespeito disfarçado de padrão de qualidade. O mais difícil, acrescentou Luísa, recepcionista negra recém-contratada, é que acabamos duvidando de nós mesmos. Será que estou exagerando? Será que é paranoia minha? Até que um dia acontece algo tão explícito que não dá mais para negar. Carlos anotava tudo meticulosamente. Aos 19 anos, nunca imaginou que estaria coordenando um projeto daquela magnitude. Filho de empregada doméstica, crescido na periferia de São Paulo, trabalhava como mensageiro para pagar a faculdade de administração. Agora via-se no centro de uma transformação histórica. Todas essas sugestões serão levadas diretamente ao conselho, garantiu ele. Vocês não são mais invisíveis. Enquanto isso, na suíte presidencial, Dona Zuleide recebia a visita de uma jornalista da maior revista de negócios do país. A reportagem sobre a transformação do Imperial Palace havia gerado enorme interesse na mídia. A senhora se sente vingada, Dona Zuleide. Ver seu filho demitindo as pessoas que a maltrataram deve ter sido gratificante, perguntou a repórter, buscando uma declaração sensacionalista. A idosa sorriu serenamente antes de responder. Não é de vingança que precisamos, minha filha. É de transformação. Ninguém nasce preconceituoso. As pessoas aprendem a discriminar. E se aprendem o mal, podem aprender o bem também. E a senhora perdoou os funcionários que a humilharam? Perdoei. Mas isso não significa que não devam arcar com as consequências de seus atos. O verdadeiro perdão não anula a justiça. Ele transcende a mágoa pessoal. A resposta, publicada na reportagem da semana seguinte, repercutiu amplamente, consolidando Dona Zuleide como um símbolo de dignidade e sabedoria. No final do primeiro mês de transformações, Paulo reuniu novamente o conselho para um balanço inicial. As resistências eram muitas, como esperado. 2 diretores haviam pedido demissão. Um grupo de acionistas ameaçava processar a empresa. E alguns clientes habituais cancelaram reservas em protesto contra as mudanças radicais. Por outro lado, as primeiras vitórias já apareciam. O canal de denúncias anônimo revelou e permitiu corrigir dezenas de casos de discriminação. 3 talentos internos antes negligenciados foram promovidos a posições de liderança. E uma campanha de comunicação sobre as mudanças atraiu novos clientes, compensando parcialmente as perdas. Estamos apenas começando, concluiu Paulo, olhando ao redor da mesa. O caminho será longo e difícil, mas cada passo nos aproxima do hotel que deveríamos ter sido desde o início. Ao final da reunião, Mariana entregou-lhe um envelope. Chegou hoje. É do Conselho Nacional de Turismo. Paulo abriu o envelope e leu rapidamente o conteúdo. Estão nos convidando para apresentar nosso projeto de transformação no próximo Congresso Nacional do Setor. Isso é ótimo, exclamou Mariana. Uma oportunidade de influenciar todo o mercado. Paulo assentiu pensativo. Quero que Dona Josefa e Carlos participem da apresentação comigo. E minha mãe, se ela aceitar. São suas vozes que precisam ser ouvidas. Naquela noite, ao visitar Dona Zuleide para contar sobre o convite, Paulo a encontrou lendo as cartas de apoio que havia recebido de pessoas que souberam de sua história. Veja só, meu filho. Esta senhora de Recife me escreveu dizendo que passou por algo parecido no ano passado, mas não teve coragem de denunciar. Agora, inspirada pela nossa história, ela entrou com um processo. A senhora se tornou um símbolo. Mãe, Dona Zuleide balançou a cabeça, desconfortável com a ideia.
Não quero ser símbolo de nada. Paulo, sou apenas uma mulher que viveu o suficiente para saber que a dignidade é nosso bem mais precioso. Paulo sentou-se ao lado da mãe e contou sobre o convite do Conselho de Turismo. Para sua surpresa, ela hesitou. Não sei se tenho coragem de falar em público, filho. Nunca fui de palanques. Não precisa decidir agora, mãe. Pense com calma. Sua presença, mesmo silenciosa, já seria poderosa. Quando Paulo saiu, da suíte encontrou Marta no corredor. A irmã parecia preocupada. Precisamos conversar. Recebi alguns telefonemas inquietantes. Há pessoas poderosas incomodadas com nossas mudanças, Paulo. Pessoas que não gostam que se mexa em certas estruturas. Que tipo de pessoas? Políticos, empresários, figuras influentes que se beneficiam do sistema como ele é. Estão espalhando rumores sobre você, tentando minar sua credibilidade. Paulo respirou fundo, sentindo o peso das forças contrárias. Era esperado. Marta, não estamos apenas mudando um hotel, estamos desafiando um sistema inteiro. E você está preparado para as consequências? Paulo olhou para a porta da suíte onde sua mãe descansava, lembrando-se de como ela havia enfrentado décadas de preconceito com dignidade. Inabalável. Nunca estive tão preparado em toda a minha vida. As primeiras luzes da manhã ainda não haviam despontado quando o telefone de Paulo tocou. Era Mariana, com voz preocupada. Paulo, preciso que venha ao Imperial Palace imediatamente. Houve um incidente. 20 minutos depois, Paulo estacionava seu carro na entrada de serviço do hotel. O que viu o deixou estarrecido. Pichações cobriam a parede lateral do edifício com frases como "Aqui não é favela" e "Hotel de bandidos e marginais". "Quando aconteceu?", perguntou a Mariana, que o aguardava com expressão grave. Madrugada. O segurança noturno viu 2 homens encapuzados, mas não conseguiu alcançá-los. Já acionamos a polícia e estamos revisando as imagens das câmeras. Paulo observou a equipe de limpeza já trabalhando para remover as pichações antes que os hóspedes acordassem. Não é coincidência. Paulo, continuou Mariana, isto é uma resposta às mudanças que estamos implementando. Onde está minha mãe? Na suíte, ainda dormindo. Ninguém a acordou para não preocupá-la. Paulo assentiu aliviado. Vamos para meu escritório. Quero ver as imagens das câmeras. Enquanto caminhavam, funcionários os observavam com expressões preocupadas. O clima de tensão era palpável. No escritório, o chefe de segurança, Sebastião, os aguardava com o vídeo pronto. Conseguimos captar apenas imagens parciais. Sérgio Oliveira. Eles conheciam a posição das câmeras. As imagens mostravam 2 homens encapuzados, chegando em um carro sem placa, executando as pichações com rapidez profissional e fugindo em menos de 3 minutos. Isso não foi vandalismo adolescente, concluiu Paulo. Foi uma mensagem calculada. E não é tudo, acrescentou Mariana, entregando-lhe um tablet. Dê uma olhada nas avaliações online do hotel nas últimas 24 horas. Paulo percorreu a tela, vendo dezenas de avaliações negativas publicadas quase simultaneamente. Serviço péssimo desde que começaram a contratar qualquer um. Nível caiu muito. Não parece mais um 5 estrelas. Hotel virou centro de militância política. Ataques coordenados, murmurou ele. Alguém está orquestrando isso. Naquele mesmo momento, Marta entrava apressada no escritório. Vocês já viram isso? Mostrou seu celular com uma notícia de um portal de economia. Império Oliveira em crise. Ações caem após mudanças radicais na gestão. A matéria, claramente tendenciosa, sugeria que as novas políticas de diversidade estavam afugentando clientes de alto padrão e prejudicando a imagem da rede. Citava fontes anônimas que previam o fracasso da empresa em menos de um ano. Isso tudo é uma campanha orquestrada, concluiu Marta. Alguém poderoso quer nos derrubar. Paulo permaneceu em silêncio por alguns segundos, absorvendo a dimensão dos ataques. Mariana, convoque uma coletiva de imprensa para hoje à tarde. Vamos responder a tudo de uma vez. Tem certeza? Se questionou Marta. Talvez devêssemos aguardar e investigar quem está por trás disso. Não, é exatamente o que eles querem, que recuemos, que nos escondamos. Vamos enfrentar isso de frente, com transparência total.
Enquanto a equipe se mobilizava para organizar a coletiva, Paulo decidiu visitar sua mãe, que já havia sido informada sobre o ocorrido. Encontrou-a tomando chá calmamente na varanda da suíte, observando a cidade que despertava lá embaixo. "Mãe, a senhora está bem?" Dona Zuleide sorriu serenamente. "Claro que estou, meu filho. Não é a primeira vez que tentam nos intimidar, e certamente não será a última." Paulo sentou-se ao lado dela, admirado com sua tranquilidade. "Como a senhora consegue manter essa calma?" "Idade, meu filho. Quando você vive o suficiente, percebe que tempestades passam. O importante é não perder o rumo durante elas." Paulo segurou as mãos da mãe, sentindo sua força interior. "Estão tentando destruir tudo o que começamos a construir. E isso te surpreende? Quando você mexe em estruturas de poder, as reações são sempre violentas. Mas sabe o que aprendi em meus quase 80 anos? Que a verdade sempre encontra seu caminho." Naquela tarde, o salão de eventos do Imperial Palace estava repleto de jornalistas. A coletiva de imprensa, inicialmente convocada para responder aos ataques, transformou-se em uma apresentação completa do programa de transformação do hotel. Paulo decidiu mudar a estratégia. Em vez de se defender, atacaria com transparência e resultados concretos. Ao seu lado, no palco improvisado, estavam Dona Josefa, Carlos, a professora Jurema e, para surpresa de todos, Dona Zuleide, que decidira participar de última hora. "Agradeço a presença de todos", iniciou Paulo. "Nas últimas 24 horas, o Imperial Palace e toda a rede Oliveira de hotéis têm sido alvo de ataques sistemáticos que visam desacreditar nossas novas políticas de inclusão e diversidade. Estamos aqui para responder a esses ataques não com palavras vazias, mas com fatos e compromissos concretos." Paulo então apresentou dados preliminares já coletados após um mês de implementação das novas políticas. Redução de 30% na rotatividade de funcionários. Aumento na satisfação dos hóspedes em segmentos antes negligenciados. E até mesmo impacto positivo na ocupação, apesar das avaliações negativas forjadas. "Mas não quero que ouçam apenas a mim", continuou ele. "Quero que ouçam as vozes que realmente importam nesse processo." Dona Josefa foi a primeira a falar, com a simplicidade e a contundência de quem viveu décadas de discriminação silenciosa. "Trabalho em hotéis há mais de 30 anos. Pela primeira vez, me sinto tratada como ser humano, não como uma sombra que deve ser invisível para não incomodar os hóspedes. Isso não é política, não é marketing, é dignidade básica." Carlos veio em seguida, representando a nova geração. "O que estamos construindo aqui não é apenas um hotel mais justo, mas um exemplo de que é possível fazer negócios com ética e respeito. Não estamos sacrificando excelência. Estamos redefinindo o que significa ser excelente." A professora Jurema apresentou dados científicos que comprovavam como empresas diversas têm melhor desempenho a longo prazo, desmistificando o argumento econômico contra as mudanças. Por fim, Dona Zuleide se levantou apoiando-se em sua bengala. O salão silenciou completamente. "Não pretendo fazer um discurso", disse ela com voz suave, mas firme. "Só quero dizer que aos 78 anos, finalmente vejo esperança de um mundo onde pessoas como eu não precisem baixar a cabeça para serem aceitas. A quem quer que esteja tentando impedir isso, saibam que chegaram tarde demais. A mudança já começou e nada a deterá." A simplicidade e a força de suas palavras emocionaram até os jornalistas mais céticos. As perguntas que se seguiram, inicialmente hostis, tornaram-se gradualmente mais respeitosas e interessadas. Ao final, a narrativa havia mudado. De uma empresa em crise para uma empresa liderando uma transformação necessária. Quando a coletiva terminou, Paulo foi abordado por Danilo Fonseca, influente colunista de negócios. "Impressionante, Oliveira. Mas você sabe que isso é apenas o começo da guerra, certo? Mexi uns pauzinhos e descobri que há um grupo de investidores interessados em comprar ações da sua empresa para tentar um takeover hostil. Acham que você ficou ideológico demais. Obrigado pela informação, Danilo. Mas 51% das ações continuam comigo. Podem tentar." O jornalista sorriu com certo cinismo. "E seus parceiros de negócios? Os fornecedores, os bancos. Você tem muitas frentes para proteger, amigo." Paulo manteve a calma,
mas sentiu o peso da ameaça implícita. Está me dizendo que há uma conspiração em curso? Estou dizendo que você cutucou um vespeiro. O racismo não é apenas um preconceito. É um sistema econômico que beneficia muita gente poderosa. Eles não vão desistir facilmente. Quando o jornalista se afastou, Marta se aproximou do irmão. Ele tem razão. Paulo, já estamos recebendo relatos de fornecedores cancelando contratos sob pretextos técnicos. 2 bancos parceiros estão reavaliando nossas linhas de crédito. É assim que funciona, então? Tentam nos estrangular financeiramente? Exatamente. É uma guerra econômica. Paulo observou o salão esvaziando-se, refletindo sobre os desafios à frente. Foi interrompido por Carlos, que se aproximou com uma expressão preocupada. Senhor Paulo, precisamos conversar em particular. É sobre as pichações desta manhã. No escritório, Carlos mostrou um detalhe ampliado das imagens de segurança. Um dos vândalos, ao virar-se rapidamente, deixou aparecer parte de um broche na jaqueta. Reconheço esse distintivo. É do Clube Empresarial de São Paulo. Paulo sentiu um calafrio. O Clube Empresarial era uma associação exclusiva que reunia os empresários mais poderosos da cidade, incluindo ele próprio. Tem certeza disso, Carlos? Absoluta. Trabalhei como garçom em eventos lá antes de vir para o hotel. Todos os membros usam esse broche. Isso significa que pode ser alguém do meu próprio círculo social, murmurou Paulo, sentindo o peso da traição. Naquela noite, durante o jantar com sua mãe e irmã, no restaurante do hotel, Paulo recebeu uma ligação de Roberto Almeida, presidente do clube empresarial e seu amigo de longa data. Paulo, precisamos conversar. Estou ouvindo coisas preocupantes sobre o rumo dos seus negócios. Que tipo de coisas, Roberto? Não por telefone. Venha ao clube amanhã. Almoçamos e conversamos como amigos. Após desligar, Paulo relatou a conversa a Marta, que imediatamente desconfiou. Cuidado. Paulo, pode ser uma armadilha para te desmoralizar publicamente, ou pode ser uma oportunidade de entender quem está por trás disso tudo. Dona Zuleide, que ouvia silenciosamente, interveio. Vá, meu filho, mas não vá sozinho. Leve sua irmã com você. Marta sempre teve bom olhar para a falsidade. No dia seguinte, quando Paulo e Marta chegaram ao imponente edifício do Clube Empresarial no Jardim Europa, foram recebidos com a formalidade habitual. Roberto os aguardava em uma sala privativa, acompanhado de outros 3 empresários influentes. Victor Brandão, do setor imobiliário, Henrique Mendes, da construção civil, e Teresa Coimbra, do mercado financeiro. Paulo, Marta, obrigado por virem, iniciou Roberto com falsa cordialidade. Estamos preocupados com vocês. Preocupados? Questionou Paulo. Ou incomodados? Teresa tomou a palavra direta como sempre. Paulo, vamos ser francos. Suas ações recentes estão causando ondas em setores que vão muito além da hotelaria. Se cada empresa decidir corrigir injustiças históricas, onde vamos parar? Na justiça social, talvez? Provocou Marta. Não seja ingênua, rebateu Henrique. Estamos falando de negócios, não de ativismo. Paulo sempre foi um empresário pragmático. O que aconteceu? Aconteceu que abri os olhos, respondeu Paulo, mantendo a calma. E agora entendo que o que vocês chamam de pragmatismo é, na verdade, conivência com um sistema injusto e discriminatório. Victor, sempre o mais agressivo do grupo, foi direto ao ponto. Corta essa conversa fiada, Oliveira. Estamos aqui para te oferecer uma saída honrosa. Venda suas ações para nós por um valor justo. Continue como figura decorativa, se quiser, mas deixe a gestão para profissionais sem essa ideologia. Paulo olhou para cada um dos presentes. Pessoas com quem jantava regularmente, com quem compartilhava viagens e confidências de negócios. Sentiu uma mistura de nojo e pena. Foram vocês que organizaram os ataques ao hotel? As pichações? As avaliações falsas? O silêncio constrangido foi resposta suficiente. Roberto tentou amenizar. Paulo, entenda, estávamos apenas tentando te trazer de volta à razão antes que destruísse tudo o que construiu. Marta, que até então observava calculadamente, interveio. E o distintivo do clube no casaco do vândalo? Também foi coincidência. A surpresa nos rostos confirmou que nem todos ali sabiam desse detalhe. Teresa lançou um olhar furioso para Victor,
que se remexeu desconfortavelmente na cadeira. Isso é um absurdo, defendeu-se Victor. Não sei do que estão falando. Paulo levantou-se, seguido por Marta. Vocês escolheram o lado errado da história. A Rede Oliveira não só continuará com suas políticas de inclusão, como as intensificará. E a propósito, Roberto, estou formalmente me desligando do clube empresarial efetivo imediatamente. Enquanto caminhavam para a saída, Roberto os alcançou no corredor. Paulo, não seja tolo. Ninguém sobrevive neste mercado contrariando o sistema. Eles vão destruir você. Paulo virou-se uma última vez. Talvez, mas pelo menos poderei olhar para minha mãe sem vergonha. No carro, a caminho do hotel, Marta observava o irmão com novo respeito. Você realmente mudou, Paulo. Jamais imaginei que veria você enfrentando seus pares desse jeito. Eles não são meus pares, Marta. Nunca foram. Só demorei para perceber isso. Ao chegarem ao Imperial Palace, encontraram uma cena inesperada. Dezenas de pessoas reunidas em frente ao hotel, muitas com cartazes de apoio. Eram ativistas de movimentos sociais, estudantes universitários e cidadãos comuns, manifestando solidariedade após as notícias dos ataques. Entre eles, para a surpresa de Paulo, estavam vários hóspedes do hotel e até mesmo alguns empresários progressistas, incluindo alguns ex-colegas do clube empresarial. Parece que nem todos escolheram o lado deles, comentou Marta sorrindo. Dentro do hotel, funcionários relatavam um fenômeno curioso. Desde a coletiva de imprensa, a ocupação havia aumentado em 15%. Muitas pessoas estavam reservando quartos, especificamente para apoiar a nova política do hotel. Senhor, aproximou-se Janaína, agora assistente administrativa. Também estamos recebendo currículos de profissionais altamente qualificados querendo trabalhar conosco, especialmente de pessoas negras e nordestinas que enfrentam barreiras em outras empresas. Paulo sentiu uma onda de emoção ao perceber que, apesar de todos os ataques, algo maior e mais poderoso estava em movimento. A resistência não vinha apenas dele e de sua equipe, mas de toda uma sociedade cansada de injustiças normalizadas. Naquela noite, sozinho em seu escritório, Paulo redigiu um comunicado oficial, que seria publicado em jornais de todo o país na manhã seguinte. O Imperial Palace e toda a Rede Oliveira de hotéis reafirmam seu compromisso inabalável com a dignidade humana e a justiça social. Não recuaremos 1 milímetro sequer. A guerra estava apenas começando, mas pela primeira vez, Paulo sentia que estava finalmente lutando pelo lado certo. 6 meses se passaram desde o incidente com Dona Zuleide. O outono havia cedido lugar ao inverno, e agora a primavera começava a colorir São Paulo novamente. Durante esse período, o Imperial Palace e toda a Rede Oliveira enfrentaram sua mais severa prova de fogo. Conforme previsto por Roberto Almeida, a retaliação do mercado foi implacável. 2 grandes bancos cancelaram linhas de crédito. Fornecedores tradicionais alegaram problemas logísticos para interromper entregas. Agências de turismo de luxo esqueceram de incluir os hotéis Oliveira em seus pacotes premium. As ações da empresa chegaram a cair 18% nos primeiros 2 meses. Paulo enfrentou tudo com determinação inabalável, recorrendo a fornecedores alternativos, negociando com bancos internacionais mais progressistas e investindo pesadamente em marketing direto para compensar o boicote das agências. O custo foi alto. Ele precisou vender 2 apartamentos de luxo e um iate para injetar capital próprio na empresa. Você não precisa fazer isso sozinho, argumentou Marta, quando soube dos sacrifícios financeiros do irmão. Podemos buscar investidores alinhados com nossa visão. E arriscá-los a sofrer o mesmo boicote? Não, Marta. Esta é minha batalha. Preciso mostrar que estou disposto a pagar o preço. No 3º mês, algo inesperado começou a acontecer. Pequenos fornecedores, muitos deles empresas familiares geridas por pessoas de grupos minorizados, ofereceram seus serviços em condições competitivas. Um grupo de bancos cooperativos propôs novas linhas de crédito. Influenciadores digitais especializados em turismo consciente passaram a recomendar o Imperial Palace como o primeiro hotel de luxo verdadeiramente inclusivo do Brasil. Lentamente, o boicote foi perdendo força
e um novo tipo de cliente começou a surgir. Empresas comprometidas com responsabilidade social, turistas internacionais interessados em diversidade e até mesmo celebridades que queriam associar sua imagem a causas progressistas. Numa manhã de setembro, enquanto revisava os relatórios financeiros do semestre, Paulo recebeu uma notícia surpreendente. Pela primeira vez desde o início da crise, os números voltavam ao positivo. Não apenas isso, mas a revista Hospitalidade e Negócios havia escolhido a Rede Oliveira como caso de estudo em sua edição especial sobre inovação no setor. "Não é incrível, Paulo?", comentou Mariana, que agora ocupava o cargo de diretora de desenvolvimento organizacional. "Estamos provando que ética e lucro não são mutuamente exclusivos." "Ainda é cedo para cantar vitória", respondeu Paulo cauteloso. "Mas sim, é um sinal importante." Naquela tarde, Paulo visitou o saguão do Imperial Palace, agora transformado não apenas em sua aparência física, mas principalmente em sua energia. Funcionários de diferentes origens étnicas ocupavam todas as posições visíveis, interagindo com os hóspedes com confiança e naturalidade. As paredes, antes decoradas apenas com arte europeia, agora exibiam obras de artistas brasileiros diversos, retratando a pluralidade cultural do país. Em um canto discreto do lobby, uma placa chamou sua atenção. Era uma foto emoldurada de Dona Zuleide, sentada em sua mala na calçada do hotel com os dizeres: "Em homenagem à dignidade daqueles que resistem." Abaixo uma citação: "A verdadeira riqueza de um lugar não está em seus mármores, mas no respeito com que trata cada ser humano." "Foi ideia da Dona Josefa", disse uma voz atrás dele. Era Carlos, agora gerente assistente de hospitalidade. Todos os funcionários aprovaram unanimemente. Paulo sentiu os olhos marejarem. "Perfeito. É exatamente o que este hotel representa agora." "Senhor, Paulo", corrigiu-se Carlos, ainda desconfortável com a informalidade que o chefe insistia em manter. "Temos uma situação interessante. Uma senhora acabou de chegar para se hospedar. Disse que escolheu o Imperial Palace especificamente por causa das mudanças que implementamos. Isso tem acontecido com frequência ultimamente." "Sim, mas esta senhora é especial." "É Dona Conceição Evaristo." Paulo arregalou os olhos surpreso. "A escritora? A imortal da Academia Brasileira de Letras?" "Ela mesma." "E pediu especificamente para conhecer sua mãe, se possível." Paulo sorriu, imaginando a alegria de Dona Zuleide. Sua mãe era leitora voraz e admiradora fervorosa da obra de Conceição Evaristo, autora que retratava com sensibilidade a experiência da mulher negra no Brasil. "Avise minha mãe imediatamente. E prepare a melhor suíte para a doutora Evaristo, com todas as cortesias possíveis." Enquanto Carlos providenciava tudo, Paulo recebeu uma ligação de Janaína. "Senhor, a nova gerente-geral acaba de chegar para assumir o cargo." "Ótimo. Estarei na recepção em 5 minutos." A escolha da nova gerente-geral havia sido um processo meticuloso. Após centenas de entrevistas e uma seleção criteriosa conduzida por uma comissão independente, a escolhida foi Luísa Nascimento, executiva negra de 42 anos, com vasta experiência no setor hoteleiro internacional. Formada em hotelaria pela Cornell University, com MBA pela FGV, Luísa havia construído uma carreira impressionante, apesar das barreiras sistemáticas que enfrentou. "Seja bem-vinda ao Imperial Palace", cumprimentou Paulo estendendo a mão. "É uma honra tê-la em nossa equipe." Luísa apertou sua mão com firmeza profissional. "A honra é minha, Sr. Oliveira. O que vocês estão construindo aqui é revolucionário para o setor. Por favor, me chame de Paulo. E este é apenas o começo da jornada. Sua experiência será fundamental para consolidarmos o modelo e expandirmos para toda a rede." Enquanto conduzia Luísa pelo hotel, apresentando-a à equipe, Paulo não pôde deixar de notar como o ambiente havia se transformado. O ar de tensão e subserviência que antes pairava entre os funcionários dera lugar a um clima de respeito mútuo e colaboração genuína. Os sorrisos não eram mais artificiais e as interações entre colegas de diferentes níveis hierárquicos fluíam naturalmente. "Impressionante", comentou Luísa, observando atentamente. "Em minha experiência, mudanças culturais tão profundas geralmente levam anos, não meses."
Talvez porque esta não foi uma mudança imposta de cima para baixo, refletiu Paulo. Foi algo que já existia no coração das pessoas, apenas esperando uma oportunidade para se manifestar. Ao passar pelo restaurante, encontraram Dona Zuleide conversando animadamente com Conceição Evaristo. As duas senhoras de idades próximas, mas trajetórias tão diferentes, pareciam velhas amigas trocando histórias de vida. "Meu filho!" exclamou Dona Zuleide ao vê-lo. "A doutora Conceição veio nos visitar. Já contei para ela toda a nossa história." Paulo cumprimentou a ilustre escritora com respeito. "É uma honra imensa recebê-la em nosso hotel, doutora Evaristo." "A honra é minha, Paulo," respondeu ela com sua voz serena e poderosa. "Sua mãe é uma mulher extraordinária. As histórias dela me lembram tanto as personagens que tento honrar em meus livros. Mulheres que carregam mundos nas costas, mas mantêm a dignidade intacta. Imagine, doutora. Sou eu que admiro suas histórias," protestou Dona Zuleide com genuína modéstia. Paulo observou as duas senhoras com emoção, percebendo como Dona Zuleide, apesar de sua origem humilde e educação formal limitada, conversava de igual para igual com uma das mais respeitadas intelectuais do país. A dignidade que sua mãe sempre carregara não precisava de títulos ou posições para se afirmar. Mais tarde naquele dia, uma comitiva do Ministério do Turismo visitou o hotel. Interessados em conhecer o projeto de transformação para possivelmente replicá-lo em políticas públicas para o setor, os representantes do governo foram recebidos por uma equipe diversa. Paulo, Luísa, Carlos, Dona Josefa, Marta e a professora Jurema. "O que vocês realizaram aqui é notável," comentou a secretária de Políticas Inclusivas do Ministério. "Gostaríamos de incluir o caso de vocês como referência em nosso novo programa de certificação de turismo inclusivo." "Ficaríamos honrados," respondeu Paulo. "Mas é importante ressaltar que ainda estamos aprendendo. Cada dia traz novos desafios e insights. Justamente por isso, o exemplo de vocês é valioso," argumentou ela. "Mostra que é um processo contínuo, não apenas um selo a ser obtido uma vez." A reunião se estendeu por horas, com troca rica de experiências e ideias. Ao final, ficou acordado que o Imperial Palace serviria como projeto piloto para o novo programa federal, recebendo em contrapartida benefícios fiscais que ajudariam a compensar parte dos prejuízos causados pelo boicote inicial. Quando todos se despediram, já era noite. Paulo encontrou sua mãe no jardim interno do hotel, sentada em um banco contemplando a pequena fonte recém-instalada. "Como foi seu dia com a doutora Evaristo, mãe?" Dona Zuleide sorriu, os olhos brilhando de satisfação. "Maravilhoso, meu filho. Sabe o que mais me impressionou nela? A capacidade de ouvir. Uma mulher tão importante com tanto conhecimento, e mesmo assim me ouviu como se minhas histórias simples fossem tesouros." "E são, mãe. São tesouros de sabedoria." Dona Zuleide pegou a mão do filho entre as suas. "Paulo, preciso te contar uma coisa. A doutora Conceição me convidou para participar de um livro que ela está organizando. Histórias de mulheres negras que nunca foram ouvidas. Quer que eu conte a minha trajetória." Paulo sentiu o coração se expandir de orgulho. "Isso é incrível, mãe. A senhora vai aceitar, não é?" "Já aceitei. E mais, ela também quer que eu participe daquele congresso de turismo que você mencionou. Disse que minha voz precisa ser ouvida pelos empresários do setor." "E a senhora, que tinha receio de falar em público?" Dona Zuleide riu suavemente. "A gente muda, meu filho. A vida toda me acostumei a ficar calada, a não criar caso. Mas agora percebo que meu silêncio também foi cúmplice de certa forma. Talvez, se mais pessoas como eu tivessem falado antes, menos pessoas teriam sofrido depois." Paulo abraçou a mãe, sentindo a fragilidade de seu corpo pequeno, mas também a força indomável de seu espírito. "Estou tão orgulhoso da senhora, mãe. E eu de você, meu filho. Você podia ter escolhido o caminho mais fácil. Podia ter me pedido desculpas, punido os funcionários envolvidos e seguido em frente como se nada tivesse acontecido. Mas escolheu enfrentar o problema pela raiz, mesmo sabendo o preço que pagaria." Naquela noite, após deixar sua mãe descansando, Paulo encontrou-se com Mariana e Marta na cobertura do hotel. As duas haviam solicitado uma reunião urgente. "O que aconteceu?" perguntou, notando a expressão séria de ambas. "Recebemos uma proposta,"
disse Mariana, entregando-lhe uma pasta. Da rede internacional Horizon Hotels. Querem comprar 30% das ações da Oliveira Hotéis. Paulo folheou os documentos, surpreso com os valores oferecidos, significativamente acima do preço de mercado. Por que tanto interesse agora? Estávamos praticamente isolados há alguns meses. Porque estamos virando notícia internacional, explicou Marta. A história do Imperial Palace está circulando em publicações especializadas na Europa e nos Estados Unidos. Somos o case do momento em turismo sustentável e inclusivo. E a Horizon quer capitalizar sobre isso, basicamente. Eles têm uma imagem bastante progressista no mercado internacional e enxergaram uma oportunidade. Paulo refletiu por alguns minutos, analisando as implicações. Isso resolveria nossos problemas financeiros imediatos. Poderíamos acelerar a implementação das mudanças em toda a rede. Sim, concordou Mariana, mas perderíamos parte do controle. A Horizon certamente vai querer participar das decisões estratégicas. O que vocês recomendam? Marta e Mariana trocaram olhares, parecendo já terem discutido o assunto entre si. Acho que deveríamos considerar seriamente, opinou Mariana, com as devidas salvaguardas contratuais, para garantir a continuidade do projeto de transformação. Claro, concordo, acrescentou Marta. Se negociarmos bem, podemos ter o melhor dos dois mundos. Estabilidade financeira e autonomia para seguir nossos princípios. Além disso, a parceria nos daria proteção contra futuros boicotes locais. Paulo assentiu, reconhecendo a sabedoria daquela sugestão. O pragmatismo que antes o cegara para as injustiças agora podia ser canalizado para fortalecer a causa que defendiam. Marquem uma reunião com os representantes da Horizon para a próxima semana. Mas antes, quero que formemos um comitê para definir nossas condições não negociáveis. E quero Carlos, Dona Josefa e outros funcionários da linha de frente participando. Ao se despedirem, Marta segurou o braço do irmão por um momento. Sabe, Paulo, nunca imaginei que diria isso um dia, mas você me fez acreditar que o mundo corporativo pode, sim, ser um agente de transformação social. Paulo sorriu, sentindo o peso das últimas batalhas, mas também a leveza de quem finalmente encontrou seu verdadeiro propósito. Não sou eu, Marta. Somos todos nós e principalmente é o tempo. O tempo em que viver dignamente não será mais um privilégio, mas um direito respeitado em todos os lugares, do mais simples ao mais luxuoso. Deitado em sua cama naquela noite, Paulo revisitou mentalmente os últimos meses, as derrotas e vitórias, as traições e as alianças inesperadas, a dor da descoberta e a alegria da reconstrução. Adormeceu com uma certeza que nunca tivera antes. Mesmo nos momentos de maior sucesso financeiro, estava finalmente construindo um legado que honrava o verdadeiro tesouro que sua mãe lhe dera, a dignidade intransigente que nenhum dinheiro podia comprar. 1 ano havia se passado desde o incidente que transformou o Imperial Palace e a vida de todos os envolvidos. A primavera paulistana exibia seu esplendor nos jardins redesenhados do hotel, onde agora floresciam espécies nativas brasileiras em vez das tradicionais flores europeias. O Grande Salão Zuleide Santos, inaugurado 3 meses antes, estava sendo preparado para um evento especial, a primeira Conferência Nacional de Hospitalidade Inclusiva, organizada em parceria com o Ministério do Turismo e a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis. Representantes de todo o país, desde grandes redes até pequenas pousadas familiares, reunir-se-iam para discutir práticas e políticas de inclusão e diversidade no setor. Paulo supervisionava os últimos detalhes quando foi interrompido por Luísa Nascimento, agora consolidada como uma das mais respeitadas gerentes gerais do país. Está tudo pronto, Paulo. A lista de confirmações superou nossas expectativas. Teremos mais de 400 participantes, incluindo alguns que juraram nunca mais pisar no Imperial Palace, comentou ele com um sorriso irônico. O mundo gira, não é mesmo? Até Roberto Almeida confirmou presença. Paulo assentiu sem surpresa. Nos últimos meses, muitos dos antigos opositores haviam começado a mudar de posição, percebendo que o vento soprava em outra direção. A parceria estratégica com a Horizon Hotels Internacional, concretizada 6 meses antes, havia não apenas estabilizado a situação financeira da Rede Oliveira,
mas também conferido um selo internacional de credibilidade ao projeto. Oportunismo puro, comentou Marta, que se aproximou a tempo de ouvir a conversa. Agora que estamos na moda, todos querem associar suas marcas a nós. Não seja tão cínica, Marta, respondeu Paulo. Algumas pessoas realmente mudam. Outras pelo menos aprendem a se adaptar. No fim, o resultado prático é o mesmo. Menos discriminação, mais respeito. Falando como um verdadeiro empresário pragmático, provocou ela, com um sorriso afetuoso. Aprendi que posso usar esse pragmatismo para causas que realmente importam. Um funcionário aproximou-se, informando que Dona Zuleide havia chegado e estava sendo acomodada na sala VIP. A conferência só começaria oficialmente no dia seguinte, mas uma cerimônia especial estava marcada para aquela noite. O lançamento do livro Mulheres Invisíveis, Memórias de Resistência, organizado por Conceição Evaristo e contendo, entre outros relatos, a história de Dona Zuleide. Paulo encontrou a mãe sendo maquiada por uma profissional, enquanto Conceição Evaristo revisava algumas anotações ao seu lado. Mãe, está tudo bem? Precisa de alguma coisa? Dona Zuleide sorriu, serena como sempre, mas com um brilho novo nos olhos, o brilho de quem finalmente se vê reconhecida em sua plenitude. Estou ótima, meu filho, só um pouco nervosa com esse negócio de dar entrevistas. A Conceição diz que vai ter jornalista até da televisão. A senhora vai se sair maravilhosamente bem, como sempre. Seu filho tem razão, Dona Zuleide, confirmou Conceição. Sua história é poderosa porque é autêntica. Apenas seja você mesma, como foi nas nossas conversas. Deixando as duas senhoras se prepararem, Paulo dirigiu-se ao lobby, onde uma exposição fotográfica estava sendo montada. Rostos da Hospitalidade, um projeto que retratava funcionários de hotéis de todo o Brasil com suas histórias pessoais e profissionais. A ideia, concebida por Carlos e financiada pela Fundação Oliveira para a Inclusão Social, criada com parte dos lucros da rede, visava humanizar aqueles que geralmente permaneciam invisíveis aos olhos dos hóspedes. Ficou incrível. Carlos, elogiou Paulo, observando os grandes painéis com fotografias artísticas e depoimentos comoventes. Obrigado, Paulo. Foi um projeto transformador até para nós que o concebemos. Ouvir tantas histórias semelhantes, de norte a sul do país. Carlos, agora diretor de responsabilidade social da rede, havia se tornado uma referência nacional em políticas inclusivas corporativas. Sua trajetória de mensageiro a executivo em tempo recorde era frequentemente citada como exemplo do potencial desperdiçado pelo preconceito estrutural. E o documentário, como está? Finalizando a edição, estreia marcada para o Festival de Cinema de São Paulo, no mês que vem. O documentário A Dignidade é Inegociável, produzido por uma renomada diretora independente, narrava a transformação do Imperial Palace através dos olhos de seus funcionários e hóspedes. Já havia sido selecionado para festivais internacionais e despertado o interesse de plataformas de streaming. À tarde, Paulo participou de uma reunião com o mais recente desdobramento do projeto, representantes de 3 universidades que implementavam um programa de bolsas e estágios, específico para estudantes de hotelaria oriundos de comunidades periféricas. A iniciativa, cofinanciada pela Rede Oliveira e pelo governo federal, já havia beneficiado mais de 200 jovens em seu primeiro semestre. Os primeiros resultados são extremamente positivos, relatou a coordenadora acadêmica. A taxa de permanência é de 97%, muito acima da média para programas similares. E os hotéis que receberam nossos estagiários relatam alto grau de satisfação com seu desempenho. Ao final da reunião, Paulo foi surpreendido por uma notícia trazida por Mariana. O Prêmio Internacional de Inovação em Hospitalidade. Ganhamos, Paulo. A cerimônia será em Genebra no mês que vem. O prêmio, um dos mais prestigiosos do setor, tradicionalmente reconhecia inovações tecnológicas ou de gestão. Era a primeira vez em sua história que seria concedido a uma iniciativa de impacto social. Não é apenas uma vitória nossa, refletiu Paulo. É um reconhecimento de que o futuro da hospitalidade passa necessariamente pela inclusão e pelo respeito à diversidade. À noite, o lançamento do livro atraiu uma multidão diversificada.
personalidades do mundo literário, ativistas sociais, empresários políticos e muitos funcionários do hotel e suas famílias. Quando Dona Zuleide subiu ao palco junto com as outras 9 mulheres, cujas histórias compunham a obra, a plateia irrompeu em uma ovação espontânea. Conceição. Evaristo conduziu uma breve apresentação e então passou a palavra a Dona Zuleide, que, apesar do nervosismo inicial, encontrou sua voz com surpreendente clareza. Nunca imaginei que aos 79 anos estaria aqui, falando para tanta gente importante. Passei a vida inteira sendo invisível, limpando o que os outros sujavam, cuidando dos filhos dos outros para poder alimentar os meus. Muitas vezes engoli o choro quando fui maltratada, quando fui humilhada, quando fingiram que eu não existia. A plateia ouvia em silêncio respeitoso, muitos com lágrimas nos olhos. Mas sempre ensinei aos meus filhos que a dignidade não tem preço, que podíamos ser pobres, mas não podíamos ser menos. Que respeito se exige, não se implora. E quando aquele episódio aconteceu aqui neste hotel, pensei comigo: Zuleide, você já enfrentou coisa pior. Não vai ser essa que vai te derrubar. Ela fez uma pausa, buscando o rosto do filho na plateia. O que eu não sabia é que aquele momento de humilhação se transformaria em algo tão grande, tão bonito, que meu filho Paulo teria a coragem de não apenas me defender, mas de mudar todo um sistema que permitia que pessoas como eu fossem tratadas como menos, que tantas outras vidas seriam transformadas a partir dali. Sua voz ganhou força e convicção. Este livro não é sobre mim. É sobre todas as mulheres que carregaram o peso da desigualdade nos ombros sem jamais perder a dignidade. Sobre nossas mães e avós que não puderam contar suas histórias. Sobre nossas filhas e netas que, espero, viverão em um mundo onde essas histórias não precisarão mais ser contadas, porque o respeito terá se tornado a regra, não a exceção. Quando terminou, o salão inteiro estava de pé, aplaudindo emocionadamente. Paulo, com lágrimas escorrendo livremente pelo rosto, observava sua mãe, pequena em estatura, mas gigante em espírito, finalmente recebendo o reconhecimento que sempre mereceu. Na manhã seguinte, a conferência foi aberta oficialmente com um discurso de Paulo. Diante de uma plateia que incluía desde donos de grandes redes hoteleiras até representantes de pequenas pousadas familiares, ele compartilhou não apenas os resultados concretos da transformação do Imperial Palace, mas principalmente as lições aprendidas no processo. A hospitalidade verdadeira começa dentro de casa, concluiu. Quando nossos próprios funcionários se sentem verdadeiramente acolhidos, respeitados e valorizados, esse sentimento transborda naturalmente para nossos hóspedes. Não é apenas a coisa certa a fazer, é a forma mais inteligente de fazer negócios no século XXI. Após sua fala, Paulo notou uma figura familiar se aproximando. Roberto Almeida, seu antigo amigo e agora recente desafeto, caminhava em sua direção com expressão contrita. Paulo cumprimentou ele, estendendo a mão hesitantemente. Discurso poderoso. Obrigado, Roberto. Surpreso em vê-lo aqui. Achei que seria hipócrita não vir. Depois de tudo, depois de como nos comportamos. Paulo estudou o rosto do antigo amigo, buscando sinais de falsidade, mas encontrando apenas genuíno constrangimento. Você e Victor foram longe demais com aquelas pichações. Eu não sabia sobre isso, Paulo. Juro, foi ideia do Victor. Ele contratou aqueles vândalos sem me consultar. Quando descobri... Bem, deveríamos ter nos manifestado contra. Mas não o fizeram. Não, e me envergonho disso. Roberto olhou ao redor, observando o ambiente vibrante e diversificado da conferência. Você provou que estávamos errados. Paulo, não apenas moralmente, mas comercialmente. Vocês criaram algo extraordinário aqui. Não foi fácil. Imagino. Mas valeu a pena, não é? Sua mãe deve estar muito orgulhosa. Paulo assentiu, permitindo-se um pequeno sorriso. Então, o que você veio realmente fazer aqui, Roberto? Duvido que seja apenas para se desculpar. O empresário sorriu, reconhecendo a perspicácia do antigo amigo. Sempre direto ao ponto. Vim propor uma parceria. O Grupo Almeida está implementando políticas de diversidade e inclusão, e gostaríamos de contar com a consultoria da Fundação Oliveira. Interessante como o vento muda de direção, não é? Chame de oportunismo se quiser, Paulo. Mas prefiro pensar que estamos evoluindo,
mesmo que tardiamente. Paulo refletiu por alguns instantes, lembrando-se das palavras de sua mãe sobre a capacidade humana de mudança. Vamos conversar após a conferência. Talvez possamos encontrar um caminho comum. Ao longo dos 2 dias de evento, histórias semelhantes se repetiam. Antigos opositores buscando aproximação, empresários tradicionais admitindo a necessidade de mudança, jovens empreendedores ansiosos por implementar desde o início práticas mais inclusivas. O Imperial Palace tornara-se não apenas um hotel, mas um símbolo de transformação possível. Na tarde do último dia, um painel especial reuniu Dona Zuleide, Dona Josefa, Carlos e outros protagonistas da transformação para compartilharem suas experiências pessoais. Com o salão lotado, o jovem que começara como mensageiro resumiu o sentimento geral. O que aconteceu aqui não foi apenas uma mudança de políticas ou práticas, foi uma mudança de perspectiva. Aprendemos que a verdadeira hospitalidade não se mede pelo luxo das instalações ou pela exclusividade da clientela, mas pela capacidade de fazer cada pessoa, seja hóspede ou funcionário, sentir-se genuinamente respeitada em sua dignidade humana. Ao final da conferência, enquanto os participantes se despediam com novos compromissos e parcerias estabelecidas, Paulo encontrou sua mãe sentada tranquilamente no jardim do hotel, observando um beija-flor que visitava as flores nativas. Cansada, mãe? Um pouco. Mas é um cansaço bom. Paulo sentou-se ao lado dela, sentindo a paz que emanava daquela mulher que havia enfrentado tantas tempestades sem jamais perder sua essência. A senhora imaginou que aquele dia terrível se transformaria em tudo isso? Dona Zuleide sorriu com a sabedoria de quem viveu o suficiente para ver o ciclo completo das coisas. Sabe, meu filho, na vida nada se perde. Cada lágrima, cada dor, cada injustiça, tudo pode se transformar em algo maior quando encontra um coração disposto a não se acomodar. O seu coração. Foi a senhora quem me ensinou isso, mãe. Sempre. Talvez. Mas foi você quem teve a coragem de colocar em prática, de arriscar tudo o que construiu por algo mais importante. Eles ficaram em silêncio por alguns momentos, apreciando a simplicidade daquele instante de conexão. E agora? Perguntou Paulo finalmente. O que vem depois de tudo isso? Dona Zuleide olhou para o horizonte, onde o sol começava a se pôr atrás dos prédios de São Paulo. Agora, meu filho, vem o mais difícil: manter viva a chama. Não deixar que o tempo e a acomodação apaguem o que foi conquistado. Fazer com que a dignidade não seja uma bandeira que se levanta em momentos especiais, mas o ar que se respira naturalmente todos os dias. Paulo assentiu, compreendendo a profundidade daquele desafio. Sabia que muitos olhos estavam voltados para eles, que o Imperial Palace e toda a rede Oliveira haviam se tornado referências, modelos a serem seguidos ou criticados. A responsabilidade era imensa. Tenho medo de não conseguir, mãe, de falhar, de me acomodar, de perder o rumo. Dona Zuleide pegou as mãos do filho entre as suas, naquele gesto que desde a infância dele sempre transmitira segurança e amor incondicional. O medo é natural, meu filho. Ele só se torna problema quando nos paralisa. Mas você nunca foi de se paralisar, não é mesmo? Desde pequeno, quando caía, levantava e tentava de novo. Paulo sorriu, lembrando-se de sua infância na periferia, das dificuldades e também das pequenas alegrias compartilhadas. A senhora sempre será minha bússola. Mãe, não, Paulo, sua bússola está dentro de você. Sempre esteve. Às vezes a gente só precisa de um empurrãozinho para encontrá-la de novo. Naquela noite, após todos os convidados partirem, Paulo caminhou sozinho pelos corredores do Imperial Palace. Observou os funcionários de diferentes origens, trabalhando em harmonia, os espaços que antes eram segregados agora fluindo naturalmente, as paredes que agora exibiam arte, que representava a verdadeira face multicultural do Brasil. Parou diante da foto emoldurada de sua mãe, captada naquele momento de vulnerabilidade que se transformara em um símbolo de força. Abaixo dela, uma nova placa havia sido instalada durante a conferência, com palavras que Dona Zuleide pronunciara em seu discurso de abertura. A dignidade não se concede, ela se reconhece. E quando deixamos de reconhecê-la nos outros, perdemos a nossa própria.
Paulo tocou suavemente a placa, sentindo que havia finalmente compreendido a verdadeira herança que sua mãe lhe deixara. Não o dinheiro que ele multiplicara em seus empreendimentos, não o status social que conquistara, nem mesmo o império hoteleiro que construíra. A verdadeira herança era a dignidade intransigente que ela mantivera durante toda uma vida de desafios. A capacidade de se manter íntegra em um mundo que constantemente tentava diminuí-la. A sabedoria de reconhecer que o verdadeiro valor de uma pessoa não está naquilo que ela possui, mas naquilo que ela é. E agora essa herança seria transmitida não apenas através dele, mas através de cada vida transformada pelo Imperial Palace e pelo movimento que ele havia ajudado a iniciar. Uma herança que, como sua mãe, era simultaneamente humilde e grandiosa, simples e profunda. Uma herança de dignidade. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Dona Zuleide e Paulo tenha tocado seu coração e inspirado reflexões. Para continuar essa jornada de histórias emocionantes que exploram a riqueza das relações humanas, preparamos uma playlist especial que vocês podem encontrar clicando no link à esquerda da tela. Se esta narrativa sobre dignidade e transformação ressoou em você, não deixe de se inscrever em nosso canal e dar seu like neste vídeo. Todos os dias, trazemos histórias originais que celebram a diversidade e a força do espírito humano. Compartilhe nos comentários. Qual momento desta jornada mais tocou você? Sua participação é fundamental para continuarmos criando conteúdos que emocionam e transformam. Até nossa próxima história.